Qual é o teto desses aumentos, hein, Luciano Kleiber? Vai continuar subindo? Diógenes, você já ouviu aquela máxima, o céu é o limite? Pois é, pois Ah, no caso dos preços da gasolina, Diógenes, o dólar é o limite, né? Enquanto o dólar seguir subindo, e ele voltou a subir ontem, né, com toda essa movimentação em torno da decisão do ministro Edson Fachin, a gente vai ter aumentos de combustíveis, porque esta é a política de preço da Petrobras e não será a simples mudança na presidência que vai alterar isso, viu, Diógenes? Ontem, a Petrobras voltou a anunciar um aumento, a gasolina, o preço na refinaria subiu 9%, passando a R$ 2,84 na refinaria, Diógenes. Um movimento parecido aconteceu com o diesel, que teve alta de 5,5%, chegando a R$ 2,86 na refinaria. Com isso, Diógenes, o diesel acumulou uma alta neste ano, pouco mais de 60 dias do ano, né, 63 dias do ano. Nós temos aí um diesel com 41,5% de aumento acumulado e a gasolina com incríveis 54,3% de aumento acumulado, Diógenes. O aumento de ontem representou algo em torno de 30 centavos, 28 centavos por litro de gasolina na refinaria. Isso, quando você coloca toda a cadeia, os impostos que incidem em cascata sobre este número, deve refletir entre 40 e 48 centavos por litro na bomba, Diógenes. Ou seja, a barreira dos R$ 6 para o litro da gasolina vai ficar para trás com folga quando esses reajustes efetivamente chegarem às bombas de combustível. Está cada vez mais difícil para o brasileiro abastecer seu veículo. Luciano, e no bojo desses aumentos na Petrobras, envolvendo a grande petroleira do Brasil, está a troca de comando na estatal, né? O governo indicou 6 novos conselheiros para a Petrobras, entre eles o general Joaquim Silva e Luna, que também foi indicado para presidir a empresa. A chapa deverá ser eleita numa Assembleia Geral Extraordinária da estatal, ainda sem data para acontecer. A nomeação vem depois de 5 integrantes do Conselho da Petrobras renunciarem com a intervenção de Bolsonaro no comando da estatal. Até que ponto essa troca de comando pode interferir nessa escalada de aumentos dos combustíveis? Neste primeiro momento, Diógenes, o movimento é exatamente o inverso. O que a estatal tem feito, e isso é um consenso no mercado, é antecipar alguns dos aumentos que ela poderia diluir ao longo de 30 ou 40 dias, para que esses aumentos aconteçam antes da troca da presidência e dos membros do conselho, tá? Com a troca da presidência, a missão do Joaquim Silva e Luna é exatamente começar a preparar a mudança nesse modelo de política de preço da Petrobras. A expectativa é que, num médio prazo, comecemos a mudar essa realidade. Mas isso, repito, num médio prazo. Estamos falando aí de, pelo menos, Diógenes, de 3 a 6 meses, para que a Petrobras possa começar a rever esta sua política de preço e desatrelar os aumentos aqui no Brasil da variação do dólar no mercado internacional. Luciano, os shoppings de Natal voltam atrás sobre fechamento aos domingos e alegam estar analisando a possibilidade de funcionamento. Explica para a gente o que é que está passando aí na cabeça dos administradores dos shoppings de Natal. Aos poucos, Diógenes, a coisa vai começando a se arrumar, né? Há um entendimento do STF de que quem legisla sobre o funcionamento do setor produtivo nesse período de pandemia são os municípios. Então, teoricamente, em Natal, a gente deveria estar com tudo funcionando, né, pelo menos até 22 horas, funcionando no domingo, porque foi assim que determinou o prefeito Álvaro Dias em seu decreto publicado no sábado passado. E aí, no domingo agora, no domingo que passou, os shoppings de Natal, os maiores, distribuíram um comunicado aos seus lojistas dizendo que, diante do cenário de incerteza, eles preferiam fechar no domingo. Isso aconteceu, inclusive, com alguns grandes restaurantes de Natal também. Era um momento de incertezas. Começada a semana e tendo esse entendimento aí do STF, que é o município quem legisla, as coisas começam a se acomodar. E aí o primeiro movimento ontem nesse sentido foi exatamente dos shoppings, que num novo comunicado aos seus lojistas disseram o seguinte: domingo não é mais fecharemos.
estamos analisando o funcionamento. Isso vai passar, claro, por alguns movimentos, alguns fatos que devem acontecer ao longo da semana, inclusive uma cariação entre a governadora Fátima Bezerra e o prefeito Álvaro Dias, que foi convocada aí pelo TJ, atendendo uma provocação do Ministério Público e está prevista para amanhã, Diógenes. Olha, a nova rodada do auxílio emergencial terá valor médio de R$ 250, Luciano Kleiber. O próprio ministro Paulo Guedes ontem informava esse dado, que a gente até já adiantou aqui no Jornal 96, e vai ficar entre R$ 175 até R$ 375. A gente já tem o impacto disso na economia do Rio Grande do Norte, ou os cálculos ainda estão sendo feitos? Não, ainda não temos esse impacto, Diógenes, porque há uma variação, né? O valor varia de 175 a 375, a média é de 250. O número de beneficiados no Brasil cai bastante, eram 65 milhões, deve cair para algo em torno de 19, e proporcionalmente isso deve acontecer também aqui no Rio Grande do Norte. Numa estimativa muito grosseira, tá certo? A gente pode dizer o seguinte: no ano passado, o Rio Grande do Norte recebeu por mês algo em torno de R$ 1 bilhão em auxílio emergencial. Com essa queda aí de algo em torno de 66% na média nacional do número de beneficiados e também uma queda de mais de 50% no valor médio do auxílio, a gente pode falar aí de algo em torno de 250 a 300 milhões de reais no Rio Grande do Norte. Mas, repito, é um cálculo muito grosseiro, ainda não é nada oficial. Luciano, você vendeu suas ações da Petrobras e correu para o dólar, como muitos investidores ontem, depois inclusive da notícia do Fachin sobre Lula? Se eu tivesse ações da Petrobras, eu teria feito isso hoje. Agora, melhor mesmo é se eu tivesse tido aquela informação privilegiada que deu a muita gente de 18 a 25 milhões de reais em uma só jogada, né, na semana passada. Ontem a bolsa despencou e o dólar foi lá para 5,80, fechou em 5,77, né? Mas a escalada é de alta do dólar diante das incertezas políticas e econômicas, né? Pois é, como eu disse, essa incerteza, esse cenário de beligerância, esse clima de fla-flu não é nada agradável para o mercado. E o mercado, claro, corre para o dólar, que é a moeda forte de hoje. É isso aí, a coluna de Luciano Kleiber, um oferecimento da Unifarma. Unifarma, que está presente em praticamente todo o Nordeste, são mais de 800 lojas e tem um aí bem pertinho de você com preço baixo de verdade, eu garanto. Até amanhã, Luciano Kleiber, com as informações, as notícias da economia. Até amanhã, meu amigo, um abraço.